Eu acredito que talvez esse editorial vai ficar um pouco mais extenso que o convencional. Tem algumas pautas, alguns pontos que eu preciso dialogar com vocês e tem a ver com o que está acontecendo hoje, que é o julgamento da inelegibilidade de Bolsonaro e, sabe, a forma que isso vem sendo exposto pela parte da esquerda. Não qualquer esquerda, a esquerda extrema. Então vocês têm que entender o seguinte: da toxicidade existe uma direita tóxica, que é a extrema, e a direita, que é a qual eu me filio, que é aquela que vê as coisas certas e rechaça as erradas. A esquerda também é assim. Tem a esquerda extremista, que é a que a gente vê hoje instalada no poder. E tem aquela esquerda que faz críticas à própria esquerda errada. E é aqui que a gente precisa discutir sobre isso, e aqui também a gente vai falar da CPMI, e eu vou ouvir parte dos trechos aqui, onde o Coronel Naime falou para a gente encerrar essa sequência de análise da fala do Coronel Naime. Então talvez a gente vai passar um pouquinho do ponto, mas eu peço a sua compreensão. Combinado? Mas antes de mais nada, eu vou te fazer um pedido especial. Se você puder, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, que o YouTube não anda notificando. Então, com um notifiquei aí, com um like, o YouTube entende a relevância do nosso conteúdo. E eu garanto para vocês, tem relevância, que isso aqui que a gente traz, vocês não vão ver na grande mídia nunca, mas nunca. E a gente traz sempre com seriedade, fazendo o que é o nosso papel, da análise jurídica, política, filosófica e econômica do Brasil atualmente. Vamos começar com isso aqui. Matéria do Pleno News. Eu sempre trago a fonte. Sempre. Não há um vídeo onde você não verá a fonte aqui do conteúdo que a gente traz. Resultado esperado, diz Dino sobre Bolsonaro inelegível. Após participar do 11º Fórum Jurídico de Lisboa, nesta segunda-feira, o ministro da Justiça de Lula, Flávio Dino, conversou com a imprensa e declarou que a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL é o resultado esperado. Aqui a gente tem que ter alguns conceitos aqui. Tem muita gente que xinga o Flávio Dino, ofende o Flávio Dino, como se ele fosse uma pessoa que não entende nada. Tá errado, ninguém chega onde chegou sem entender nada. E vamos lembrar que Flávio Dino era um juiz. Ou é um juiz afastado, não deixa de ser. O juiz é vitalício, ele nunca deixa de ser. Mas essa fala dele é preocupante demais. Por quê? Porque já conta ali a garantia de que hoje ele não é mais um juiz, é um opositor jurídico, político. E o opositor político, ele tem poder de distorcer a interpretação da lei ao seu bel prazer. É assim que funciona. Em toda tese tem um acusado, tem um advogado de defesa, tem um de acusação, um promotor. E aqui, então, o ministro Flávio Dino vem como um opositor ao Bolsonaro, não com independência, mas já torcendo, querendo e juntando subterfúgios para que Bolsonaro se torne inelegível. Só que é grave demais quando esse tipo de declaração vem de quem já está no governo e tem o Ministério de Justiça em suas mãos. É muito grave. Nesse tipo de ação, a neutralidade é, com toda certeza, o mais prudente. E aqui ele fala com convicção, por conhecer o alinhamento jurídico dos julgadores, do TSE. E aí a aberração maior fica quando a gente tem uma matéria como essa da Isto É. Cerco a Bolsonaro no TSE põe quase 70 pessoas sob risco de inelegibilidade. O julgamento em andamento no Tribunal Superior Eleitoral não é o único que ameaça tornar Bolsonaro inelegível. Outras 15 ações contra o ex-presidente já foram ajuizadas contra ele na corte e cerca de 70 pessoas podem estar nessa linha com ele, inclusive deputados federais. E aí é onde a gente fala, peraí, não tem algo aqui meio estranho nessa história? Porque vai ter alguém da esquerda, vai ter alguém que vai estar respondendo ou vai estar sendo na mesma celeridade, na mesma divulgação, nas mesmas regras, sendo analisado pela esquerda, da esquerda pelo judiciário? Não tem.
Não tem. Então isso aqui, para qualquer país sério, isso aqui é tido como algo autoritário. Desculpem, mas isso aqui não é normal. Não é normal falar que não só Bolsonaro, agora o jogo subiu. Vamos levar 70 pessoas juntas. E por uma reunião com embaixadores? Pois é bem grave, a gente sabe muito bem o que pode acontecer aqui. Mas aí a gente está falando em repercussão internacional, não é isso? Olha só, tenho até medo de publicar isso aqui, mas vamos falar. A deputada federal Bia Kicis fez uma publicação do Glenn Greenwald. E aqui é onde eu falo. Tem a esquerda, que é o Glenn Greenwald, e tem a extrema. O Glenn Greenwald, ele é fiel aos seus ideais. E aqui, ele faz uma matéria que foi publicada no Rumble, tá? E nessa publicação dele, ele fala da intervenção dos Estados Unidos durante o período eleitoral aqui no Brasil. E aqui ele fala o seguinte: a esquerda brasileira, o que ela fez? Ela viu os norte-americanos não só torcerem, mas influenciarem resultados aqui. Ou seja, é isso que ele fala, não sou eu que estou falando. E aí, a esquerda, ao ver isso, em vez de questionar igual ele questiona, falando, peraí, vocês não falam que a ditadura militar foi uma época triste e que teve o apoio dos norte-americanos? O que lhes dá o direito de deixar que os norte-americanos deem pitaco ou sequer interfiram em qualquer questão da soberania nacional só porque agora eles estão do lado de vocês? Vocês são hipócritas. Glenn Greenwald é contra Bolsonaro e diz que Bolsonaro tem que, sim, responder, mas dentro do devido processo legal. Glenn Greenwald não apoia o Bolsonaro, é contra o Bolsonaro, mas acha que soberania é soberania. Não são os Estados Unidos que podem tomar decisão sobre o que se faz ou deixa de fazer aqui no Brasil. E isso é coerência. Mas isso aqui está começando a ganhar força lá fora. Esse discurso está ganhando força. E daqui a pouco, para o Brasil ser taxado igual a Venezuela, igual a Cuba, Nicarágua, pouco custa. Mas o que muda? Muda que eles têm sanções internacionais. Você queria estar vivendo na Venezuela numa hora dessa, em Cuba numa hora dessa, ou na Nicarágua numa hora dessa? Não. E essas matérias já estão começando a reverberar. Eu acompanho muito algumas matérias, inclusive de Orlando. The Hotspot Orlando, tá? Hotspot Orlando. Um brasileiro chavante esquecido na prisão, tá? E falando que graves distúrbios alimentares, saúde deteriorando, condições graves, um nativo brasileiro foi jogado dentro da prisão sem o devido processo legal. Sabe o que soa esse tipo de matéria lá fora? Como, com toda certeza, autoritarismo. E aí a gente começa a ter aqui a repercussão do autoritarismo crescente no Brasil. E os norte-americanos, os franceses, o mundo já começa a ver que Lula não era nada daquilo de salvador da pátria, era só uma fachada, como ele mesmo se pintava, e não é nada disso. Falando agora de CPMI, eu disse que eu vou fazer a análise de algumas falas. A gente vai levar uns minutinhos aqui, mas é preciso a gente ir fazendo a interpretação aqui do que aconteceu com a última análise da fala do Naime. E aqui eu vou trazer a fala do Eduardo Bolsonaro. Flávio Dino e Capelli sabiam por que se omitiram. Expus hoje na CPMI a asquerosa intenção do senador Contarato às autoridades que foram alertadas da BIM sobre os riscos de 8 de janeiro. Tá? Então, presta atenção na fala do Eduardo, que eu vou trazendo, e depois eu vou trazer uma fala do Marco Bacarense. Calma que eu vou colocar aqui e vocês vão entender um pouco. Do Marcos Pontes. Só um minuto. Coronel, de férias, sai das suas férias para entrar em ação no 8 de janeiro. Senador Contarato anteriormente aqui falando que a culpa é de Vossa Senhoria por omissão. Eu me pergunto, vai ser o primeiro caso na história do Brasil em que ocorre a omissão de alguém que estava em férias e atende a um chamado de outras autoridades para ajudar no 8 de janeiro. E ainda diz, né, levanta o nariz, empina o nariz para querer dizer que quem sabe de polícia é ele e não Vossa Excelência. Eu aproveito aqui exemplo de outros colegas
para pedir, em nome desse parlamento, daqueles que ainda têm um bom senso, desculpas a Vossa Excelência por ter que ouvir esse determinado tipo de coisa. A esquerda, ela é psicopata. Ela vive dentro do seu mundo com seus valores. Ela não tem qualquer compaixão de chegar na frente de Vossa Excelência, que aqui demonstra em seu depoimento, com sigilo quebrado, coloca à disposição outros e outros sigilos, e a esquerda ainda assim vem e fala que, com outras palavras, né, que torce pela prisão de Vossa Senhoria. Aqui, esse início foi uma certa encheção de linguiça, e aqui eu tenho até algumas críticas, tá? Críticas ao senador Girão e ao André Fernandes. Você tinha ali um depoente que era uma verdadeira mina de ouro. E eles pararam para discursar, fazendo uma ou outra pergunta, ou seja, tomaram quase todo o tempo discursando. Discurso eles fazem em plenário. Ali era a hora deles extrair o máximo de informações que o Naime tinha para passar. Então, é só o meu ponto de vista. É lógico que eles são eleitos, é o papel deles, mas tinha tanta coisa que eles poderiam fazer. Então, assim, a hora do discurso é a hora lá no plenário. Ali é deixar a parte falar, o investigado, o interrogado falar. E tá precisando melhorar isso na análise ali do que está acontecendo na CPMI. Mas a do Eduardo Bolsonaro foi interessante. Assim eu começo aqui algumas das minhas indagações. Agora começa a parte interessante. Prezado coronel, desde quando iniciaram os alertas, o senhor tem ciência, desde quando se iniciaram os alertas da ABIN sobre possíveis manifestações violentas? Excelência, isso começou a partir das 18h38 do dia 6. 18h38 é o primeiro alerta para aquele primeiro grupo, com o CISBIN, que era a ABIN, com vários órgãos do governo federal. E aí, logo na sequência, no dia 7, logo pela manhã, eles criam esse grupo CISP, né? E aí começam os alertas sobre chegada de ônibus, falando sobre as incitações, sobre as falas. E aí, no domingo, dia 8, às 10 horas da manhã, é divulgado nesses dois grupos, tanto no CISBIN como no CISP. Vossa Excelência estava nesses grupos? Não, senhor, Excelência. Eu fiquei sabendo isso porque chegou ao meu conhecimento através da minha defesa. Aqui já mata todo o argumento de que não houve recebimento de alertas, que foi esposado pelo próprio Flávio Dino, que é o ministro da Justiça. Ele falou que não tinha alerta. E calma que você vai entender um pouco mais sobre isso aqui. Perfeito. No dia 8 de janeiro, então, houve algum alerta mais, digamos assim, com mais energia da ABIN? Na minha avaliação, o alerta da ABIN das 10 horas da manhã já era para que acionasse o gabinete. Para ser sincero para o senhor, no dia 7 o secretário já deveria ter acionado o gabinete de gestão de crise. Houve uma omissão. Já deveria ter começado a reavaliação dos planos devido à quantidade de ônibus que estavam chegando no Distrito Federal. Mas às 10 horas da manhã do dia 8... para mim, ali era a hora decisiva para o Gabinete de Gestão de Crise ter sido acionado, a Subsecretaria de Inteligência ter soltado um novo relatório de inteligência, inclusive com análise de risco, e que tivesse sido acionado os gabinetes de crise setoriais, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, Detran, e todos os planejamentos tivessem sido revistos e mais tropa tivesse sido colocada para evitar o fato que ocorreu. Vossa Senhoria tem ciência de quem teve acesso a esses alertas da ABIN? Esse é o ponto principal. principal. Pelo que eu consegui ver, dentro da segurança pública do Distrito Federal, teve ciência, o Centro de Inteligência da Polícia Militar, através do Coronel Reginaldo, a Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, estando desse órgão, todos os servidores, mais a Subsecretária Marília e o Coronel Jorge Henrique Pinto, e mais a inteligência local do Comando de Policiamento Regional Metropolitano 1. Na pessoa do Tenente Júnior. Aqui o Eduardo Bolsonaro, primeiro ele instou para buscar nomes do governo federal. Lógico que o coronel falou primeiro do Distrito Federal, que houve omissão sim pela PMDF em partes, mas ele continua e aqui ele consegue resgatar os objetivos que eram o interesse dele de saber a verdade. Uhum. Aí inclusos o subcomandante Coronel Klepter, correto? Não, senhor. Não, senhor. Coronel Klepter não fazia parte desse grupo, fazia inteligência do comandante-geral, Coronel Reginaldo. Além dessas autoridades, Vossa Excelência tem ciência de alguma autoridade do governo federal que estivesse recebendo esses alertas da ABIN também? Excelência, eu não sei citá-los, mas com certeza existia. Existe inclusive alertas lá que constam
segundo a informação que chegaram para mim, no número pessoal do próprio ministro do GSI. Eis esse o ponto. O Gonçalves Dias estava dentro dos grupos, ele argumentou que não estava, então ele mentiu dentro da CPI lá de Brasília, não foi dada voz de prisão nem nada nesse sentido, sequer foi encaminhado qualquer nota ao Ministério Público que abrisse investigação ou nada nesse sentido, mas aqui há uma clara contradição no que foi dito. Então, ao menos aparentemente, o GSI estava ciente de todas as movimentações, não somente o governo do GDF, correto? Sim, senhor. Perfeito. O governo federal já vinha tomando ciência desde a segunda-feira, dia 2. Mas, durante a semana, todos os relatórios que são enviados é de arrefecimento do acampamento. E aí, curiosamente, na sexta para o sábado, né, os senhores vão ver lá nos relatórios, da sexta para o sábado o cenário muda completamente. Perfeito. Eu tenho uma entrevista aqui do Poder 360, de 23 de abril, em que diz aqui que Ricardo Capelli, que é o braço direito de Flávio Dino, né? Se não fosse, não teria sido nomeado interventor aqui do DF, e tampouco, né, o substituto do GSI, vale lembrar, sem qualquer tipo de experiência na área de segurança pública. Ele fala mais ou menos o seguinte aqui: Capelli comparou o GSI a um automóvel para culpar o governo anterior, abre aspas. Se o GSI não funcionou adequadamente, a responsabilidade é de quem dirigiu esse automóvel durante 4 anos. Entregou ele avariado e entregou ele para o general Gonçalves Dias, que dirigiu ele por apenas 6 dias. De quem é a responsabilidade pelo carro ter pifado no dia 8 de janeiro? Eu pergunto a Vossa Excelência, enquanto militar, Vossa Excelência já foi escusado de alguma atribuição por ter assumido há pouco tempo aquele posto? Não, senhor. Então, na vida militar, sempre foi, ainda que de folga, imperativo da atividade funcional de militar, né, não reclamar do serviço, mas sim, se for de sua responsabilidade, assim fazê-lo, correto? Positivo. Fundamental essa articulação do Eduardo Bolsonaro, porque aqui ele articula a questão da não omissão do Naime e da omissão do próprio Capelli e do Gonçalves Dias. Ele atinge 2 com um argumento só, interessante. Eu falo isso por quê? Porque é estranho não, né? Para quem conhece um pouquinho da esquerda sabe que é normal. A esquerda ela tenta se esquivar da responsabilidade passando às outras pessoas. Mas vale lembrar aqui, como está falando o Coronel Naime, que os relatórios da ABIN não são apenas do dia 8, mas sim anteriores, o que demonstra que o governo federal deveria, suas autoridades, estarem sentadas aqui e não Vossa Excelência. Concluindo aqui a minha parte nessa inquirição, pergunto a Vossa Excelência se foi registrado algum disparo de arma de fogo por conta dos manifestantes no dia 8 de janeiro. Nem por conta dos manifestantes e nem por conta da ação da Polícia Militar. É uma coisa que me causa muita estranheza, né? Todo mundo bate no peito aí e diz que não houve mortes, né, no dia do dia 8 de janeiro, né? Mas se esquece que não houve mortes graças à atuação da Polícia Militar do Distrito Federal. Perfeito. E ainda aqui vale lembrar uma matéria da Folha de São Paulo de 2009 que diz que o então presidente Lula, né, fazendo referência aos seus primeiros mandatos, e não de agora, foi quem retirou as câmeras do Palácio do Planalto. Né? Se não fosse a atuação do então presidente Temer, a gente não teria câmeras dentro do Palácio do Planalto. Isso aqui também é de se trazer a essa CPMI. Né? Veja só, quem é que quer esconder a verdade e quem é que faz mutreta e não quer ser visto por câmeras. Continuando aqui na sequência de perguntas, o senhor tem ciência de que Ricardo Capelli caminhou pela esplanada ordenando prisões? Sim, senhor. Vamos lá, pessoal. Aqui é o ponto-chave onde o Eduardo chega sobre a questão da determinação dessas prisões e alcançar, inclusive, possíveis violações dos direitos humanos. Acompanhe só. Ele fez isso após os atos conflituosos ou quando o conflito ainda estava ocorrendo? Ele fez isso quando a gente já estava com a tropa de choque, já na altura da catedral, já seguindo para poder fazer a contenção e a prisão dos últimos presos na rodoviária. E já seguir para o SMU para tentar desarticular o acampamento. Vossa Excelência tem alguma notícia de que ele tenha seguido alguma técnica ou alguma prisão em flagrante de pessoas que ainda estivessem cometendo algum tipo de delito? Não, senhor. Vossa Excelência já chegou a ver em alguma história aqui no DF, diante da sua larga experiência aqui na atuação de policiamento em Brasília, a prisão de mais de 1.500 pessoas num único ato? Não, senhor.
Vossa Excelência sabe que anteriormente nós ouvimos aqui o senhor George Washington, que está sendo acusado por colocar uma bomba perto do aeroporto de Brasília. E ele foi aqui condenado, né, uma condenação célere, ele foi condenado por 2 crimes, o artigo 16 da Lei 10.826 e os artigos 251 combinado com 252 do Código Penal. Pessoal, o George Washington é o primeiro a ser ouvido, aquele que é acusado, condenado já de ter colocado uma bomba lá no Distrito Federal dentro de um estacionamento. E aqui o Eduardo Bolsonaro, ele agiu de forma bem inteligente, é uma inquirição bem utilizada, que é a inquirição comparativa dentro do jurídico que nós, advogados, utilizamos, que é fazer a comparação entre um ato e outro, colocando aqui a maior ação e menor penalidade. Ou seja, por que aquele outro ato teve maior ação e menor penalidade se comparado a esse? Dá uma olhada. A pena máxima desses crimes, ela pode chegar a 16 anos. Comparado aos crimes que os manifestantes de 8 de janeiro estão respondendo, e aqui eu vou citá-los: artigo 62 do Código Penal, concurso de pessoas, 163, crime de dano, 286, incitação ao crime, 288, associação criminosa, 359L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359M, golpe de Estado, e mais 4 artigos da Lei de Terrorismo, o que facilmente leva as penas máximas a serem mais do que o dobro deste homem que colocou uma bomba num caminhão de tanque combustível perto dos arredores de Brasília. Eu pergunto a Vossa Excelência se você já viu na sua história aqui em Brasília a imputação de tantos crimes, total de 10 crimes, a alguma manifestação ou protesto ocorrido aqui no DF. Não, senhor. Muito obrigado, Excelência. Estou satisfeito. Só para corroborar aqui a diferença. Vamos lá. Aí aqui já entra a parte do discurso, mas a grande questão é essa: a diferenciação entre os atos ocorridos, a ação tomada, ao resultado obtido, inclusive pelo judiciário, que mandou mais pessoas agora a responder por vários crimes, que dobra a pena em relação ao homem que é da bomba, que é lógico que é algo muito mais grave. E aí a gente começa a ter aqui uma visão ainda mais ampla do que é, sabe, do que é a ação do judiciário, do que é a ação dos órgãos governamentais, do que é a ação da própria PMDF e a ação que a CPMI está tomando agora e trazendo à tona aquilo que você não sabia até então. Tá? Mas isso não vai ser exposto em qualquer meio televisivo ou jornal aí da forma que vem sendo analisado. Ok? Então é por isso que eu peço para você compartilhar, mandar para mais pessoas. Eu confesso a vocês que eu errei na mão aqui, aí ia passar de hora se eu colocasse os outros vídeos aqui ainda. Ou eu trago na próxima ou eu só comento para a gente ir gerenciando o tempo aqui, tá bom? Grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.